Meus irmãos e minhas irmãs, a paz de São Jesus. Peço aos irmãos e às irmãs que curtam os vídeos, que ativem o sininho de notificações e se inscrevam no canal. Eu queria deixar com vocês uma mensagem nessa tarde, e a palavra ela fala sobre Jairo, que era um homem, um dirigente da sinagoga, e ele veio e se prostou-se ao pé de Jesus, implorou ao Senhor que ele fosse até a sua casa, porque a sua única filha, que tinha mais ou menos 12 anos de idade, ela estava prestes a morrer, muito doente. E a Bíblia ela relata no Evangelho que Jesus ele andando ali por aquelas redondezas, nesse momento em que Jairo ele chega até Jesus, uma mulher do fluxo de sangue, ela vem até Jesus, ali o Senhor opera penso de cura para essa mulher do fluxo de sangue. A multidão ali o apertava. Nesse intervalo de tempo, onde Jesus ele vai e ali conversa com aquela mulher do fluxo de sangue, e ali ela é curada, naquele breve momento, foi o tempo suficiente para a filha de Jairo ela morrer. Foi o tempo em que Jairo ali pediu a Jesus para ir à sua casa, porque a sua filha estava muito doente, e naquele breve momento ali, aquele momento em que Jesus operou mais um milagre, a palavra fala que enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, desse dirigente da sinagoga, e disse: a sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. E ouvindo isso, Jesus ele disse a Jairo: não tenha medo, somente creia e ela será curada. Irmãos, imagina o desespero de um pai vendo a sua filha perto da morte, numa situação dessa urgente, e talvez até em ver que Jesus ali, de certa forma, demorava a ir até a casa dele. Nós entendemos que o início do deserto é um período de muito desespero, é um período onde nós, que nem Jairo, queremos segurar na mão de Jesus e levar Jesus para dentro da nossa casa o quanto antes para resolver o problema que está ali acontecendo, a situação que é iminente de piorar, de agravar, né? Às vezes nós olhamos, pior ela é iminente, o pecado está para acontecer, a situação de dificuldade já está ali estabelecida, só que nós temos urgência, e nós queremos que o Senhor ele vá, que atenda a nossa súplica e opere o nosso milagre. A palavra relata que o tempo em que Jesus demorou ali, o tempinho que Jesus demorou, veio a notícia e alguém disse: não incomodes mais o mestre, porque a sua filha morreu. Podemos dizer que naquele momento Jairo ele segurava a mão de Jesus enquanto a menina estava doente para levar Jesus até a sua casa. Quando veio a informação de que a sua filha tinha morrido, ele solta a mão de Jesus. E naquele exato momento, Jesus deve ter pego a mão de Jairo e falado: agora eu irei até a tua casa. E aí Jesus diz, realmente, ele diz: não tenha medo, então somente crê e ela será curada. E Jesus ele toma o caminho até a casa de Jairo. Nós sabemos que no deserto existem as fases nossas, de quem está buscando a restauração, as fases em que nós enfrentamos, né? Mas também existem as fases da operação do Senhor. A primeira fase da operação do Senhor é a fase onde que nós estamos desesperados e pensamos que o Senhor ele não vai de encontro ao nosso problema. É o momento em que pensamos que Jesus demora. Pensamos que Jesus ele não prioriza a nossa família, que ele poderia ser mais rápido, que ele poderia ir direto até o problema e resolver o problema. É o momento em que nós achamos que de fato o relógio de Deus ele anda quebrado, atrasado. E alguém da casa de Jairo disse assim: não incomodes mais o mestre. E é totalmente o contrário. Muitos dizem, né, nesse primeiro momento de desespero, que não adianta orar. Não adianta orar. Não adianta orar. Isso aí não tem mais jeito. Não incomodes mais o mestre. Não tem mais jeito. Ela está morta. Não incomode mais o mestre. Jesus ele vai, toma Jairo pela mão e ele vai até a casa de Jairo. E quando ele chega à casa de Jairo, ele não deixa que ninguém entre, exceto os discípulos mais achegados e aqueles cujo problema era deles, que era o pai e a mãe da criança. Fora isso, ele não deixa mais ninguém. Ele manda sair todo mundo, porque a palavra fala que tinha gente se lamentando e chorando por ela, e ele disse: não chore, porque ela não está morta, mas dorme. E ele manda, retira todo mundo dali daquele lugar. Tira aquelas pessoas que estavam ali, que não deveriam estar ali. O deserto é um lugar onde muitas das vezes tem gente próxima do nosso problema que não deve estar ali, que está ali, mas só lamenta, que está ali, mas só reclama, que está ali, mas só dá conselho errado, né? Ele diz: ela não está morta, ela dorme. Nós olhamos a situação dentro da nossa casa e a gente pensa que o casamento acabou, morreu mesmo, né? De fato, a nossa história morreu, aquilo dali não vai voltar. Porém, Jesus disse: ela não está morta, mas dorme. Dormir não é morrer, né? Dormir é um período momentâneo de inconsciência. E o cônjuge, ele quando está opresso e ele sai de casa, ele abandona o projeto da família, fica inconsciente, ele fica insensível, ele não está atento, ele parece que não percebe tudo que está acontecendo ao redor dele, porque inconsciência é isso, e quando estamos dormindo nós não sabemos o que está acontecendo, porque estamos dormindo, óbvio. Ele não se atenta ao que está acontecendo, a destruição, as consequências das atitudes dele, ele está dormindo. E Jesus disse: ela não está morta, ela dorme, não acabou. É só um tempo. E ele toma
a menina pela mão e diz: menina, levanta-te, Talita, come, menina, levanta-te. Ele toma pela mão dele. É a mão de Jesus. Ele poderia ter mandado o pai e a mãe falado assim: olha, levanta ela, né? Levanta ela que ela está viva, levanta ela que ela vai reviver. Não, ele toma pela mão dele. É a mão do Senhor. É a mão do Senhor que produz vida, é a mão do Senhor. A gente tem que tirar a nossa mão e deixar Deus colocar a mão dele. E a mão dele vai fazer o quê? A palavra fala que o espírito dela voltou. E ela se levantou imediatamente. A mão dele opera o milagre. Faz com que aquilo que estava morto, aparentemente morto, volte à vida. E o milagre aconteceu, irmãos. E o milagre ocorreu. O milagre quem opera é Jesus. O milagre da restauração das nossas famílias, do casamento, quem opera é o Senhor. Só Ele que pode operar. Não tem nada que possamos fazer. Enquanto Jairo pensou que havia possibilidades humanas, Jesus não foi na casa dele. No momento em que não havia possibilidade humana nenhuma, Jesus foi. E aquilo que parecia impossível aconteceu. É a mesma coisa que nas nossas vidas. Enquanto nós pensamos que há possibilidades humanas, nós queremos agir, nós pensamos que tem como resolver, que tem como corrigir, que tem como ajudar. Jesus ele não vai entrar na causa para resolver. O primeiro momento é o momento quando Jesus, o Senhor, parece que não está operando, parece que ele não quer ir no nosso problema. O segundo momento é quando ele vai até o problema. Ele vai, ele se dirige, ele caminha conosco, ele passa a caminhar conosco. É o momento do deserto que ele caminha conosco. E ele entra dentro da nossa casa, do nosso problema. E o terceiro momento é esse momento em que ele toma a menina pela mão e ele diz: Talita cumi, menina, levanta. E ele ressuscita, e ele opera ali o milagre da ressurreição. Mas é interessante que a gente vai fechar a mensagem e diz que o Espírito voltou e ela se levantou imediatamente. E Jesus disse e ordenou que dessem a ela de comer. Porque o milagre, quem opera é Jesus. Mas para manter o milagre vivo, aí somos nós. Jesus ele ressuscitou a menina, mas ele ordenou que lhe dessem de comer. Diariamente isso seria feito, né? Diariamente. Porque o milagre ele vai operar na restauração das nossas famílias, dos casamentos, dos lares. Mas caberá a nós manter o milagre vivo. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.